Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu estava confirmando ela. Aquele negócio de encher de livro lá atrás, aquilo é. Né? Porque ficou combinado você tocar umas 4 músicas antes. Ô, Demóstenes, aqui, ó. Emmanuel, precisa falar alguma coisa? Não. Por favor. Vou guardar essa. Vou segurar essa minha vontade. Né? Essa compulsão. Tá? Pois é. Vamos conversar. Tá, então eu te agradeço por uma vez a presença de todos, tá? É só um recadinho. Tem sentido que, às vezes, as câmeras ligadas, ela dificulta, dificulta até a performance da palestra. Então, eu vou sugerir para todo mundo que desligue as câmeras e o som a partir de hoje, porque senão tem rede que não aguenta. Vou tentar ver se tem gente que não perde o sinal mais, tem gente perdendo o sinal, eu imagino que seja isso, tá bom? Ó. Isso, você me coloca nesse deserto mesmo, viu, Demóstenes? Só você. Nossa, bom demais. A defesa que o pessoal tinha era exatamente, né? A sorte do pessoal era exatamente tentar impedir o estudo, interferir na transmissão. Você tirou o mecanismo de legítima defesa do pessoal, mas tudo bem, vamos lá. Claro, você é ótimo. Vamos lá. Autoconhecimento. Conversaremos. Bem, a nossa proposta, o nosso percurso aqui de proposta no estudo, tá? Nós vamos partir de uma linha filosófica, refletir sobre algumas questões que são invisíveis. Isso é um desafio, porque a filosofia ela tem esse lado, mas como são questões de nossa vivência, faz parte dos nossos sentidos, não fica difícil, fica tranquilo. E ao final nós vamos tentar uma aplicação mais prática do nosso estudo, naturalmente que valha para o nosso dia a dia, que esse é o objetivo principal de toda questão filosófica, científica, religiosa, da codificação espírita, que é a melhoria do ser e das nossas vivências, tá? Bem, o primeiro elemento fundamental para o nosso tema de autoconhecimento é a consciência. Quer dizer, nós já começamos por uma área muito invisível, né? O psiquismo, se nós vamos pensar o quê, né? É uma consciência do ser, um sentido de existir, o penso, logo existo, né? De certo modo, a gente fala assim, poxa, a pedra, ela é um ser, objetivamente. Ela tem uma radiação. Mas a ideia, né, das coisas, das sensações, é um sentido bem mais refinado, bem mais elaborado do espírito humano, que tem todo esse aparato, todo esse corpo, né? Mas o ser humano ele se distingue muito pela capacidade do pensamento, particularmente pelo pensamento contínuo. Nós até já comentamos isso, mas o tema do autoconhecimento, nós precisamos disso, tá? Esse conceito. Pensamento contínuo significa que nós não conseguimos parar de pensar. Nós podemos até tirar o foco de que estamos pensando para quem é mais iniciado na meditação. Mas não significa que isso deixe de funcionar. Mesmo que ele mude a intensidade, a atividade dele, mesmo que ele consiga trabalhar com menos energia, significa que esse cérebro interrompe a sua atividade. Pensamento, então, contínuo, aquilo que já exemplificamos uma vez. Nós tentamos parar de pensar e a gente, vou pensar em parar de pensar, eu já estou pensando. Será que eu parei de pensar? Eu estou pensando. Na hora de dormir, então, isso às vezes se torna um desafio, porque nós lutamos contra esse condicionamento e no Oriente até existe uma metáfora que eles usam, que eles dizem que é como se o pensamento fosse um macaco agitado, que fica saltando de galho em galho e não obedecesse ao nosso comando.
Então, a gente vai mudando de assunto, a gente vai saltando de galho em galho, né? Tudo bem? Quando nós temos uma tendência meio neurótica, né? Será que eu fechei a porta, eu desliguei o gás, eu apaguei a lâmpada, eu guardei aquele documento? Será que o dinheiro está lá dentro? Será que o dinheiro ficou no bolso? E é até aquelas questões. A mente, então, fica muito assim, pensamento e pensamento contínuo, tá? Pensamento, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, é um livro pequenininho, muito complexo, mas com linguagem simples, mas os assuntos são muito desafiadores. Mas pensamento e vida, uma das questões que Emmanuel ensina é que o pensamento ele tem força criativa. Então, até alguns videntes, eles percebem assim que as nossas emanações, aquilo que nós pensamos e gerando, é como se aquela imagem, ela tivesse assim um tipo de matéria. Uma matéria bem rápida, temporária, né, com mais ou menos duração, de acordo com a intensidade do pensamento. Mas nós, quando dizemos assim, nós somos povoados pelos nossos pensamentos. Então, como nós ficamos com vários balões, assim, né, nos rodeando. Então, vivemos com os nossos, nós convivemos com os nossos pensamentos, com as nossas criações mentais. Padrão mental é muito isso. Para quem gosta de música, é como se fosse um acorde, uma combinação de todos esses nossos pensamentos e desse uma cor e uma nota fundamental. Então, cada um com o seu tom, com o seu alcance na partitura, com a harmonia ou desarmonia do seu acorde fundamental, tá? Daqui a pouco isso tudo vai ser traduzido de maneira prática, tá, gente? Outra questão fundamental para entender do nosso cérebro é que, além de ele ser gerador de pensamento, ele tem capacidade, ele tem percepção, então ele tem registro. Pode ser ostensivamente, assim, claramente, ou então de maneira secundária, subliminar. Significa que o nosso pensamento, sem que nós nos apercebamos, ele acontece, o nosso registro, por maneira subconsciente, se dá. Então, por isso é que as propagandas, a publicidade apostam muito nisso. Elas apostam em que você vai receber uma mensagem que vai ficar com aquele jingle, com aquela musiquinha, com aquela mensagem, com aquele mantra no seu subconsciente. Então, nós temos registro. Nós somos impressionáveis, nós somos permeáveis. Falando da pedra, né? A pedra tem registro, impacto, temperatura e tal. Mas nós temos uma interpretação muito mais codificada e decodificadora. Então, o que vem até nós registramos. E aí nós fazemos uma outra coisa que, no nosso caso, é fundamental. É como se nós colocássemos rótulos no que nos pareça bom e pareça ruim. Então, nós temos rótulos que são baseados nos nossos afetos, simpáticos ou antipáticos. Gosto, não gosto. Agradável, desagradável, atrair ou repelir. Então, nós temos esses registros. Por instinto, nós procuramos, então, fazer o quê? Registrar com mais, tentar usufruir, guardar, tentar guardar na memória o que é bom quando somos otimistas e evitar o que é negativo. Não deixa de estar registrado, mas fica esvaziado. O pessimista faz o quê? Por medo, por trauma, o ressentimento, ele guarda o que é negativo e não se apercebe muito do que é positivo. Então, os rótulos que ele coloca de negativo, eles focam, né? Focando naqueles rótulos, né? Nós ficamos pessimistas, ressentidos. Tem outros nomes, né? Ranzinzas, rabugentos, mas essas palavras são de outro tempo. Muita gente que nem sabe o que significa isto. Então, veja, pensamento contínuo, criação mental. Essa questão de estarmos envolvidos pelas nossas criações, alguns chamam de criações, né? Alguns espiritualistas gostam desse neologismo, desse nome diferente. Registros, valor, onde nós colocamos rótulos do que nos pareça bom, ruim, agradável, desagradável e o pensamento nosso aí é fundamental ao nosso tempo. Nós temos a capacidade de reflexão. Reflexo significa que significa que o nosso pensamento pensa sobre ele mesmo.
reflexão. Nós pensamos sobre o nosso pensamento. E aí é importante porque nós podemos reprocessar. Daí é que uma questão que pareça positiva pode ser trabalhada e transformada em aspecto negativo, inverso. Então, aquele rótulo pode ser processado, pode ser reprogramado, pode ser transformado. Isso acontece permanentemente. Um olhar que nós temos sobre uma pessoa, amor à primeira vista, aí passa um tempo, o nosso amor à primeira vista se torna uma antipatia, um ressentimento, uma ideia de que fomos enganados. A questão da internet é desse jeito, tá, gente? Fica lá no registro. O telefone tocou, o interfone tocou, a porta bateu, o cachorro latiu, tá? Normal. Então, uma outra possibilidade é de nós fazermos o contrário. Nós temos uma ideia negativa sobre alguém, jogamos culpa no anjo, né? O meu anjo de guarda não bateu com o dela. Quer dizer, nós somos bons e os anjos são complicados. Nem precisa explicar que isso seja um sofisma. Então, nós podemos reprocessar positivo e negativo, negativo para positivo, ou até intensificar, né? Aquilo que era bom fica melhor ainda, o que era ruim fica intensificado. Outra qualidade que nos importa, no tempo presente, nós estamos o tempo todo nos alimentando de fatos, de objetos, de acontecimentos, de interpretações. Do tempo todo, nós estamos nos alimentando novamente. Demôncio, só avisando, tem gente tentando entrar, tá, Demôncio? Depois não está conseguindo, se conseguir, a Andréia, tá? Ela avisou ali no chat. Então, o tempo todo nós estamos retroalimentando. Então, veja como que é complexo o nosso cérebro, né? Ele pensa o tempo todo, ele gera criações mentais, ele registra, ele estabelece valoração e ele se alimenta continuamente do que é externo e que pode ser mais ou menos impactante sobre o nosso psiquismo. Deu para chegar até aí? É filosófico por enquanto, tá? Bem, quando nós falamos de tempo presente, nós estamos nos alimentando, aí tem aquilo que já falamos, é onde nós vamos focar. Jesus, quando diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Assim como a boca fala do que o coração está cheio. Paulo de Tarso escreve, Romanos capítulo 14, essa referência eu peguei. Eu tenho para comigo que nada é impuro, senão para aquele que vê como tal. Eu tenho para mim comigo que nada é impuro, a não ser para aquele que vê como impuro. Então, na época lá dos primeiros cristãos, né, de Jesus, alguém via um porco e falava assim, é animal impuro, cultura, ideologia. Um outro achava muito natural. Um outro virava e ouvia um sininho batendo, né? Significava que algum ranceniano estava passando pelo caminho, era obrigado a tocar o sino para ninguém encontrar com ele no caminho. Então as pessoas evitavam contato, julgando que fosse um ser impuro, amaldiçoado. Para alguns, aquilo era pavor, para outros era compaixão. Para alguns, o dia de sábado era um dia tenso, porque nem varrer a casa podia varrer, porque estaria contrariando a lei. Para outros, o sábado era um dia de reflexão, de prece, de intensificação da fé, de penitência, de jejum. E para outros, o sábado era um dia como outro dia qualquer. Bem, o que a nossa mente faz? Vamos ver outros mecanismos da mente, tá, gente? Isso vai nos ajudar porque quando nós vamos estudar computador, a gente fala assim, falando de música, né? Alguém vai escrever alguma coisa e depois vai salvar aquele documento e vai guardar numa pasta. Eventualmente vai... estou aprendendo, viu, Demôncio? Aí a pessoa vai acessar aquele documento, possivelmente vai enviá-lo. Nós fazemos com o computador. O computador é uma manifestação material de algumas das nossas propriedades, das nossas capacidades. Ele é mais ou menos um aparelho mediador de capacidades, algumas das nossas
imensuráveis, dos nossos imensuráveis processamentos mentais. Nem faz isso, a nossa mente, o nosso psiquismo faz isso. Ela recebe conteúdos e emite conteúdos. E mais ou menos organiza como se fossem tipo de arquivos. Então pensa assim, olha, tal pessoa me disse isso, eu não posso esquecer. Eu tenho que fazer uma pasta de serviços, uma de instruções, uma de reação, uma do posso, não posso, outra do devo, não devo, o outro é bom ou é ruim, tá? Então, nesse sentido, tem gente comentando que está travando a internet. Se alguém mais puder avisar, não me parece que seja da internet aqui, porque a gente está até próximo aqui do roteador e tal. Tomara que o pessoal consiga acompanhar bem, tá? Se alguém puder dar referência depois no chat, tudo bem. Apesar de que eu não sei o que nós faríamos, né? Mas talvez eu tentasse pelo celular, se fosse o caso. Sim. Então, diz que melhorou lá, ótimo. Muitos dos conteúdos que nós recebemos, nós arquivamos e colocamos em pastas, bem tranquilo, ótimo, já teve gente dizendo que está bem. Então, tem pasta de serviço, pasta de utilidade, pasta de cronograma de atividades, pasta de vida doméstica, pasta de usufruto, de lazer, as emergências que surgem, fome, sede, instruções do cérebro, tá? Todo esse movimento foi feito. Muito do que nós fazemos até então é inconsciente. O que é a nossa proposta de estudo? De nós tomarmos mais consciência em relação a alguns desses procedimentos, alguns desses processamentos. Bem, nós temos então essa acomodação e temos a interpretação e os valores. O cérebro fica em ebulição, é como se ele ficasse efervescente, como se o tempo todo, né? Se o tempo todo o nosso cérebro estivesse interagindo com seus materiais. Então nós temos como se fosse vida dentro de nós. Como nós colocamos os rótulos, né? Então às vezes acontece o quê? Às vezes nós temos medo de alguma coisa que aconteceu, de que alguma coisa aconteça. Aí nós podemos gerar travor, ficar travados, ou traumas. Nós podemos ter uma sensação negativa em relação a algo que aconteceu ou que aconteça. Então nós temos amargor. Eu posso ter lembrança e lamentação sobre algo que eu não tenho mais, um lugar em que eu morei, alguém que eu conheci, algum emprego que tive. Então eu posso ter um momento de nostalgia. Algo que me incomoda, que me provoca, causa reação negativa, pode gerar em mim irritabilidade. Então o nosso sistema nervoso, ele pode estar irritável, armado, pessimista, ausente, saudoso. Isso tudo acontece inconscientemente. Em que consiste o trabalho da reflexão, da meditação? É de nós visitarmos esses nossos porões, recapitularmos, conforme sugere Santo Agostinho, parece que é na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, em que ele se baseia numa questão de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, que segundo dizem se baseou num conhece-te a ti mesmo, que era anterior a Sócrates. Então, e é relembrado hoje, não passa por alguém, passa por Sócrates, passa por Santo Agostinho e passa por nós. O conhece a ti mesmo significa nós fazermos tratamento desses nossos conteúdos. Então, quando Jesus diz, os inimigos do homem serão os da sua própria casa, isso acontece no nosso psiquismo, os nossos medos, os nossos travores, os nossos amargores, os nossos azedumes, as nossas irritabilidades. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás com ele no caminho. Às vezes, nós vamos fazer o quê? Fazemos as pazes com o nosso inimigo inconsciente
e transformarmos o que parecia negativo. Puxa, da época primitiva lá eu tinha medo de raio, trovão, isso me irrita, me entristece ou me causa pavor. Se eu faço as pazes com esse elemento da natureza, eu me entendo com o meu inimigo e estou com ele no caminho. Se barulho, né? Se foguete, se algum ruído, se a escuridão, puxa, às vezes por causa de traumas de infância, por causa de vida espiritual, umbral e tal, eu tenho medo, negativismo em relação à escuridão. Mas aí, eu procuro fazer as pazes com a escuridão. E fazendo desta maneira, eu me assereno, eu fico tranquilo. Então, eu me entendo que o meu inimigo quando eu estou com ele no caminho. Eu me reconcilio com ele quando estou com ele no caminho. A meditação é essa visita. Quando Jesus no barco asserena a tempestade e o vento manda que eles se aquietem, e ele estava dormindo, aí ele é acordado pelos discípulos, que estavam com medo. Nós, de certo modo, fazemos isso. Quando nós estamos no barco e dormimos, nós habitamos, nós lidamos com nossos ventos, nossos vendavais, nossas tempestades, e nós podemos propor que eles asserenem. Então, nosso interior fica pacificado. A meditação significa nós apagarmos os nossos sentidos dentro do possível. Então, fechar os olhos significa tirar aquilo que dissemos subliminar da visão. Fica ainda a audição, né? E se eu consigo fazer um silêncio interior para a prece, por exemplo, eu me comunico com o meu eu interior, com o meu eu profundo, e eu me ocupo com questões que são ignoradas na vida da persona, da personalidade, na vida superficial, na vida meramente material, corporal, física. E aí é possível fazer, além dos apagamentos, se existisse a palavra, se existir, e de silenciamento, nós podemos também fazer um exame de consciência. É mais ou menos como arrumar a casa e fazer uma faxina, e organizar as coisas e ornamentá-las. O nosso psiquismo também precisa desse tratamento, porque nós somos potencialmente os senhores de nós mesmos. E podemos exercer essa, vós sois deuses, né? Nós podemos exercer esse protagonismo internamente com questões que são invisíveis, mas que são concretas, que elas adoentam, doenças psicossomáticas, elas geram, pois se o pensamento é criativo, pensamento e vida, Emmanuel, essa criação também pode se dar no mundo das relações e no próprio mundo físico em que nós existimos. Nós podemos mobilizar forças e conteúdos capazes de aplanar caminhos, aplanar as arestas dos caminhos do Senhor. Nós podemos harmonizar conflitos, evitar doenças, evitar distúrbios, sofrimentos, medos. Fazemos isso muito com as crianças. Nós procuramos dar para a criança uma serenidade, transformamos o que seria um mal em uma historinha, colocamos um final bacana para ela. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando o quê? Otimismo, esperança, confiança, fé. Então, pela meditação podemos fazer isso. Bem, se nós visitamos o nosso inconsciente e se nós temos o nosso psiquismo tem porão e tem sótão, nós podemos trabalhar um pouco algumas questões relativas ao nosso futuro. Aí nós entramos num campo mais abstrato, mas não é abstrato se nós dermos exemplos. Vamos lá. Nós temos a nossa experiência de vidas. Nós temos estudo comparativo das nossas reações e dos efeitos que elas causaram nos outros e que elas causaram em nós. Nós temos a capacidade de planejar, de programar algumas coisas. Nós temos capacidade, através da prevenção, de fazer algumas análises probabilísticas, coisas que podem acontecer. Nós podemos especular sobre possibilidade. Às vezes com os dados, por exemplo, eu vou sair amanhã, por exemplo. Devo, está sendo permitido, o meu trânsito é tranquilo, por onde eu vou, como estará o clima, segundo a meteorologia,
Amanhã eu revejo, será que mudaram as informações em relação à previsão meteorológica, climática? Como será o meu transporte? Quanto tempo eu levo? Que ações eu vou realizar? E quando volto, bem, esse é meu planejamento, que pode ou não se confirmar. E existem os imprevistos, que são as variáveis. A vida é assim. O presente com os aspectos de provação e o futuro com as suas variáveis, tudo isso pode acontecer. Eu posso lidar com isso naturalmente, relaxadamente ou com tensão. Isso passa pelo meu processamento psíquico, pela minha postura perante a existência, de acordo com a estrutura de personalidade, de psiquismo, de valores que eu vou estabelecendo. Paulo de Tarso não sabia o que esperaria em cada cidade. Pedro não sabia o que se daria com a sua comunidade a cada minuto. Mas eles procuravam se alimentar na fé e se preparar para esses transes, para esses momentos desafiadores. Paulo de Tarso completa em minha carne os padecimentos que faltam a Cristo. Nós somos continuadores, nós somos apóstolos, continuadores da obra do Cristo. Mas e sobre essa questão do futuro? Aí nós temos um auxílio que eu até pedi ao Demóstenes, não sei se será possível compartilhar um trecho, eu tenho aqui impresso, mas talvez visualizando fique um pouco mais didático sobre alguns trechos apenas. Quando Kardec se refere a fatalidade e livre-arbítrio, esse tema é muito complexo, porque nós ficamos assim, perguntando-nos questões, se alguém perguntar aqui, a minha internet cai, você sabe, a internet caiu, eu fujo do tema, mas olha só, em relação a esse tema de fatalidades, a página, só para esse capítulo aqui sobre, bem, o parágrafo aqui que começa assim, segundo a doutrina espírita, eu vou pegar um tema, depois vocês podem pegar, se colocar como atalho aí, no grupo nosso lá, porque alguém depois se interessa em ler, né? Mas basicamente os trechos que me importam ali são o seguinte, está escrito o seguinte, tá? Segundo a doutrina espírita, escolhendo uma nova existência, o espírito pratica um ato de liberdade, escolher. Então, até aí é livre-arbítrio. Os acontecimentos da vida são consequência da escolha, estão em relação com a posição social da sua existência. Tudo bem. Se o espírito deve renascer em condição servil, humilde, impotente, relativamente impotente, o meio no qual se achar criará acontecimentos diversos daqueles que representariam se ele tivesse nascido rico e poderoso. Está claro até aí, né, gente? Mas o que tem a ver com a nossa questão de autoconhecimento? Já veremos. Mas no meio do parágrafo fala assim, pelo gênero de luta que foi escolhida, tem possibilidade de ser levado a certos atos ou encontrar alguns tipos de obstáculos específicos. Isso deveria acontecer, mas quase que infalivelmente, mas não impede que ele haja por sua prudência e com sua vontade. Não vou ficar chato lendo não, tá, gente? Eu quero só pegar os elementos para o nosso tema, que nós temos uma proposta prática para o final. Olha a didática de Kardec explicando. É como se o homem, que para chegar ao objetivo, tivesse 3 caminhos, a montanha, a planície e o mar. Escolhe um desses caminhos, a montanha, planície ou mar. No primeiro, a montanha, a possibilidade é de encontrar pedras e precipícios, cair da montanha. Na segunda, na planície, a possibilidade é de encontrar pântanos. E na terceira, que são as ondas, ele pode deparar com tempestades. No mar, ele pode lidar com isso, ele pode lidar com naufrágio. Então, ele tem situações específicas de altura, planície e mar. Quando nós vamos renascer, tá? Nancy, um detalhe também ajuda. Conforme o gênero de provas escolhido, acha-se o homem exposto a certas vicissitudes. Em consequência das mesmas vicissitudes, ele é submetido a relativos arrastamentos de que deve subtrair-se. Aquele que comete um crime não é fatalmente levado a cometê-lo. Escolheu um caminho de luta, que a isto pode excitá-lo. Ao ceder à tentação, ele cede por fraqueza ou despreparo, fraqueza da sua vontade. Prontinho, Demóstenes. Eu não gosto muito de ler, não, porque eu sei que para quem está ouvindo, fica um pouco mais cansativo e um pouco desagradável. O que eu queria dizer é o seguinte, sobre o futuro, eu posso lidar com planalto, planície ou águas.
Eu posso nascer num país mais autocrático ou mais democrático? Um país mais desigual ou mais igualitário? Um país mais violento ou menos violento? Um país com mais ou menos instrução privada e pública? Um país com mais ou menos oportunidade de trabalho? Um país com IDH mais ou menos índice de desenvolvimento humano, qualidade de vida, água potável, saúde, residência, saúde pública, moradia, trabalho, alimentação, estruturação familiar. Bem, isso pode acontecer e nós não sabemos a próxima vida ou como estará o nosso futuro. Então, por que é importante a meditação e o autoconhecimento? Porque nós começamos a preparar provisões, igual José do Egito, na hora das vacas gordas, ele tem que fazer, pela interpretação do sonho, guardar no celeiro, nos armazéns, para quando vier o tempo das vacas magras. No período mais tranquilo, na hora da meditação, eu posso analisar os conteúdos que tenho, transformá-los de modo que sejam menos amargosos, aquilo que aconteceu com Moisés, que o veneno com uma farinha, Elias também fez isso, com uma farinha, ele transformava de modo que já não era venenoso, não era venenosa a farinha. Isso nós podemos fazer com o nosso passado. Moisés, as pessoas estavam acometidas por uma peste, ele com o cajado transformou e a peste melhorava, as cobras se desfaziam, o veneno já não tinha efeito. Nós podemos fazer isso com o nosso inconsciente, com o nosso cajado mental, com a nossa farinha mental, tirarmos os venenos do nosso passado, os medos, o ressentimento, o amargor, o rancor, o trauma dentro do possível, o medo, a antipatia, a irritabilidade, trabalhar esses conteúdos. Isso vai nos tornar mais preparados, como diz Paulo, revestidos das armas da luz, das armaduras da luz, para o nosso futuro. Haverá novidades, imprevistos e variáveis. Só que nós estaremos mais preparados, que nós estamos com virtudes, com capacidades reativas mais favoráveis, mais simpáticas, mais acolhedoras, mais leves, mais compreensivas, mais compassivas. Então nós teremos para o nosso futuro a perspectiva não de que o caminho melhore, mas que seja melhorado, de que nós sejamos caminheiros melhores nos caminhos difíceis. E é um desafio estar numa condição desfavorável com resignação e numa condição favorável com solidariedade. É difícil isso, com simplicidade. Bem, então nós temos as nossas contingências. Contingências são tendências. Quando nós vamos nos conhecendo, é fundamental lembrarmos de outra coisa que estudamos antes, temperamento e caráter. O que isso tem a ver com o autoconhecimento? Distinguir isso é utilíssimo, utilíssimo para o cristão. E vou dar exemplos aqui de nomes famosos, tá? O temperamento, talvez nós nos reconhecêssemos em vidas passadas, porque eu esqueci de um dado importante. O cérebro, ele tem a memória, o rótulo, lembra o impacto e o registro, memória. Mas ele lembra desta vida, porque ele foi gerado nesta vida com este corpo físico. Mas o nosso corpo perispiritual, nosso corpo espiritual, ele tem a memória das nossas vidas ali acumulada. Então, em relação a vidas anteriores, nós podemos não nos reconhecer muito, porque de repente que foi homem, hoje, antes eu fui mulher. Eu estava num ambiente aqui democrático, e antes eu fui um ambiente mais assim, autocrata. Aqui eu tive condição de me instruir, e lá eu fui uma pessoa bem mais rústica, mais simplória. Como que eu vou me reconhecer? Um dos fatores de identificação, é claro, a história de cada um, que é peculiar. O outro é o temperamento. É uma marca que nós trazemos. O nosso caráter, ele é formado socialmente. O processo educativo estabelece para nós códigos morais, senso moral, valores através dos quais nós vamos moldando o nosso caráter, a forma de respeitar, de agir, de ser ordeiros, respeitadores, as questões que nós tentamos trabalhar. Então não tem que se controlar com mais força, porque ele é mais impulsivo, reativo e rebelde. O outro tem facilidade nesse campo, mas ele tem dificuldade de ser protagonista. Poxa, com Saulo, Jesus trabalhava mais a continência, o autocontrole. E com Pedro, Jesus trabalhava mais, tu és pedra. Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha comunidade. Então,
na minha igreja. Pedro tinha que sair mais para o jogo e Saulo se controlar mais. O temperamento de Saulo é aquele mesmo, ele é reativo, ele é impulsivo. E Pedro é mais tímido. Então, cada um vai buscando aquele caminho do meio. O autoconhecimento nos possibilita estudarmos nas nossas vidas no planalto, na planície, nos mares tranquilos e nos mares tormentosos, nas horas de encorajamento e de medo, de abundância, de facilidade e simpatia, e na hora de privação, de contrariedade. Nós temos aqui a tendência do caminho. Então, se eu estou numa família mais conturbada, eu sou chamado a ter um exercício de paciência. Se eu estou numa situação mais de dificuldade, penúria, eu sou desafiado a um protagonismo e a um trabalho de recurso, como fez fazer Alcione, no sentido de gerar recurso, é tentar o protagonismo. Se o meio em que eu estou é um meio de muita desumanidade, de muito maltrato, eu sou desafiado ao exemplo, ao trabalho do bem, à elevação do pensamento social e do pensamento moral. Se eu estou numa condição em que prevalece uma dominação absurda, injusta, não de acordo com as leis divinas, eu sou desafiado a respeitar o negro, a mulher, a criança, a todas as criaturas, os animais. Então, o tempo todo nós procuramos trabalhar de modo a conter uma coisa e adiantar outra. Nós temos facilidade em umas das questões, então aquilo é o nosso talento que não deve ser enterrado. E na diversidade dos dons, nós nos completamos. Então eu preciso me conhecer, por quê? Senão eu fico corpo, superficialidade, matéria, publicidade, conteúdo subliminar, registro inconsciente, sem reflexão, sem conhecimento do nosso psiquismo, com a minha casa mental desorganizada, esquecendo-me de que sou um ser imortal, desconsiderando que somos criados por Deus. Aí todos esses elementos ficam subestimados, eles ficam todos lá no subconsciente, no inconsciente, e nós vivemos maquinalmente. Nós vivemos a felicidade do bruto, da maneira dos animais. Temperamento, por que ele é fundamental? Alguns exemplos. Caim e Abel, o temperamento de Caim que matou Abel vai continuar sendo um temperamento impulsivo, talvez implicante, dentro de possibilidades, ciumento. Possivelmente, Jacó, que armou contra Esaú, e tudo isso são símbolos das figuras bíblicas, né? Jacó, que queria primogenitura, que armou lá com o pai, que fez um ardil com a mãe, contra o pai, com a mãe, prejudicando o irmão, talvez Jacó tivesse essa tendência, mas quando chega lá na frente, o que ele fez volta contra ele. Quando os filhos de Jacó lá fingiram que José do Egito tinha morrido, vendido, e o venderam como escravo, fingiram que ele foi atacado por uma fera, dilacerado, e Jacó foi enganado durante muitos anos. Né? Jacó, quando queria desposar lá, e o pai da moça lá falou, você trabalha 7 anos, eu lhe concedo a mão da minha filha em casamento, tem até um soneto sobre isso. A nossa consultora desses assuntos é a Vanessa, né? Jacó e Lia lá, ele trabalha 7 anos, aí o pai pega e concede a filha em casamento. Jacó falou, não, mas é a outra. Ele falou, não, nós não falamos, você falou que queria casar com a minha filha, não especificou qual. Então você já casou com ela. Aí ele perguntou, se você trabalhar mais 7 anos, eu concedo a mão da outra filha também. Por que Jacó foi sendo enganado? Porque ele enganava. Autoconhecimento nos possibilita entender que muito do que nós passamos, nós fizemos passar. Jacó talvez continuasse impulsivo. Talvez Jacó continuasse ciumento, porque o sacrifício do irmão era mais aceito que o dele. A fumaça subia mais alto e ele se sentiu ofendido com isso. Ele queria ser o primogênito. Talvez Saulo, o temperamento de Saulo continua como Paulo. Quando ele repreende Pedro, quando ele se contrapõe firmemente a Tiago, quando ele faz ironia com alguns dos seus perseguidores. Então, o temperamento de Saulo cristianizado, e Paulo maravilhoso e singularíssimo cristão, continuou com seu temperamento forte. Kardec continuou com temperamento forte. E Emmanuel continuou com temperamento forte. Como Chico Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus
tem um temperamento de docilidade associado ao perfil de Pedro. Moisés, possivelmente, continua com seu temperamento forte, de abrir o mar, repreender, quebrar as tábuas da lei, porque eles não esperaram com devoção a Deus, porque ele foi impulsivo quando matou um soldado egípcio para defender um companheiro hebreu. Então, Moisés, Jacó, Caim, Saulo, Marta, irmã de Maria, de Lázaro, possivelmente ela continua com seu temperamento forte. Significa que não são cristãos? De modo nenhum. Como que nós vamos falar que Emmanuel, Allan Kardec, Paulo, Marta, como nós vamos dizer que esses espíritos não são profundissimamente cristãos, só que com o temperamento deles, aquele temperamento do fogo, e outros com o temperamento da água. É mesmo dizer assim, mas o da água é tranquilo. Não, se nós não nos conhecermos, Pedro não se conhecia bem, então chega um momento que Jesus fala assim, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Nem de jeito nenhum, nem, Senhor, nunca. Jesus conhecia Pedro e falou, sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Então Jesus fala para Pedro, você é forte, mas ali Jesus avisa, Pedro, você vai me negar, você está fraco. E tudo que Jesus falou se confirmou. Jesus conhecia muito mais Pedro do que Pedro se conhecia. Quando Pedro se conhece e reconhece, olha, eu posso ser volúvel, eu posso cair em negação, eu posso ser medroso, então eu vou trabalhar. Pedro, rocha, eu vou trabalhar essa firmeza em Cristo, até o testemunho final da crucifixão, de cabeça para baixo. E Saulo já pensa assim, meu temperamento é impulsivo, eu comandei o apedrejamento de Estevão, então eu tenho que ter comedimento. Poxa, exilei tanta gente, eu quis torturar, eu queria matar Ananias. Aí Paulo já tem esse autocontrole. Tomé, com seu temperamento, talvez seja cientista, porque eu só acredito na ressurreição se eu tocar com as minhas próprias mãos, eu tocar as chagas dele. Ele continua sendo investigativo. Natanael, acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael continua sendo um espírito prático, sem fingimento. Tiago, que era zeloso em relação às práticas, Tiago lá de Paulo, né, que se contrapunha, que tinha práticas muito disciplinadas de religião e inflexíveis, ele continua sendo guardião de códigos e de leis morais, naturalmente, com mais compreensão, mas é claro que ele continuou com seu temperamento zeloso, organizado e disciplinado, a que todos respeitavam no seu compromisso pessoal. José, carpinteiro, talvez continue discreto, tão discreto que não faz discurso, tão discreto que ele resolve desistir de Maria em segredo. Discreto, trabalhador, dedicado, obediente. Moisés, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela se opera é fruto do Espírito Santo. Foi um sonho, ele podia dizer assim, estou inventando sonho para me conformar, porque eu não aceito que ela tenha me traído. Ele acredita. Segundo sonho, Moisés, levanta, toma da mãe do menino e foge para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. Ele já acredita, levanta e vai para o Egito. Isso é fé, submissão, discrição. José, João Batista possivelmente continuou com seu temperamento. Poxa, a gente diria assim, João Batista tem que se cristianizar. Ele tem que se cristianizar muito, porque ele julga em praça pública, ele fala de Herodes, com todo mundo escutando o que Jesus fala sobre João Batista. João Batista é uma lâmpada que arde o tempo todo, não há um dentre os nascidos de mulher maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que João Batista, a escala dos espíritos, mas Jesus coloca João Batista lá em cima. João Batista era direto, franco. João Evangelista possivelmente continue se achando um pouco. Por quê? O discípulo que Jesus amava, colocava o nome dele primeiro, mas ele se amava tanto, amar o próximo como a si mesmo, que ele se externa e ama o próximo e vai parar na ilha de Patmos, sozinho. Escreve, além do Evangelho, o Apocalipse. Quais eram suas últimas palavras quando tinha um pequeno fôlego de vida? Quem esteve próximo diz que ele dizia assim,
Amai-vos, meus irmãos, amai-vos, amai-vos, amai-vos. Ele guardou o amor que ele tinha a si, que deitou a cabeça no peito de Jesus, de tanto amar a Jesus, ouviu o coração de Jesus, guardou aquela vibração na sua memória, lembra do subconsciente? Guardou no seu psiquismo, gravou aquilo como estigmas, né? E depois ele se torna Francisco de Assis, que grava esse estigma e traz o estigma e quer os estigmas de dor do Cristo e continua. Amai-vos e amai a todas as criaturas. Ele transborda de amor, porque o seu psiquismo passado foi alimentado de amor, o foco foi Jesus, a escrita foi amor, a ilha foi amor, o último fôlego foi amor, a vinda foi um fervor amoroso, e a vida dele foi uma vida de amor no sol de Assis. Bem, dito tudo isto, se nós nos conhecermos melhor, com o que nós depararemos? Não teremos medo da escuridão, nem do porvir, porque nada nos pode separar do amor de Deus, lembram? Nem o abismo, nem a enfermidade, nem a potestade, nem a morte, nem o passado e nem o futuro. Se nós do mal que o meu irmão pratica, eu sou passível de praticar, porque já pratiquei ou praticarei. Eu terei temperança. Eu terei humildade, porque reconhecendo em mim os malefícios potenciais, Pedro ter visto e Paulo ter visto, eu perceberei que as fraquezas do outro são as minhas fraquezas manifestas, potenciais, realizadas ou a realizar. Eu não tive meio de manifestação ainda daquela negação, daquela traição, daquela fuga, mas eu serei testado nessas áreas, quando já não me compliquei nelas, me complicarei futuramente, então vem um estado de humildade. Se nós tivermos autoconhecimento, nós teremos autoestima, porque descobriremos um pouco das maravilhas de que falamos, do cérebro, do coração, do espírito, do perispírito, do fulgor da nossa consciência, do nosso psiquismo, do nosso ser imortal e da nossa origem divina, da nossa destinação de nos tornarmos imagem e semelhança do Criador. Então não haverá baixa estima em nenhum ser. Baixa estima porque, eu sou careca, eu uso óculos, eu sou magro, eu sou ignorante, eu sou fraco, eu sou esquecido, eu sou incompetente, eu sou criatura divina destinada à angelitude. Nós somos maravilhas de Deus, com humildade. Se nós nos conhecermos bem, nós perceberemos na consciência cósmica, nós vamos perceber que os outros são a extensão de nós mesmos. O amor do próximo como a si mesmo se torna fluido e natural. Eu vou perceber que o que impacta o outro me impacta, o que faz mal ao outro faz mal a mim, o que faz bem a mim faz bem ao outro. Eu terei espírito de caridade. E caridade será também na compaixão em relação a todas as criaturas, inclusive animais, plantas, pedras, astros e elementais. Se eu tiver a consciência cósmica, o amor se espraiará e se manifestará, e as minhas criações mentais serão luminosas, e o meu ambiente mental será um ambiente de luz, e será um ambiente harmonizado. E nós irradiaremos a luz, e nós seremos imagem e semelhança do Criador, e estaremos o tempo todo pregando a existência e a bondade do Criador. Se nós tivermos autoconhecimento, nós teremos autocrítica, e agora no nosso campo do foco, vida presente. Na autocrítica, nós teremos o reconhecimento. No trânsito, nós diremos, tudo bem, irmão, acontece. Eu não vou usar sofismo. Você me incomodou, você fechou. Você não me fechou. O carro dele fechou o seu carro? Não fechou você? Você foi agressivo. Sua velocidade me agrediu, eu me senti agredido. Eu não me sentirei ofendido. Eu não direi, você está me atrapalhando, porque o outro ser não atrapalha, o outro ser existe comigo. Se eu tiver essa compreensão, essa compaixão, esse estado de sintonia na consciência,
Eu não usarei sofismas como a culpa é sua, você me prejudica, você é obsidiado, você precisa se tratar. Você não investe no nosso relacionamento, você não me escuta, você não reconhece o tanto que eu faço, não haverá vitimismo. Porque eu não pensaria nas maneiras de retificar os caminhos, melhorar o ambiente, aliviar o clima. O outro não será um estorvo, não será um obstáculo, não será um inimigo, não será um prejuízo, não será um concorrente. Então, Esaú e Jacó, Marta e Maria, Caim e Abel, Saul e Davi, parece-me que é Absalão e Davi, não haverá esta oposição, haverá um entendimento universal. Se nós nos conhecemos, o que vai acontecer, por fim, além da autocrítica, errei, fui mal, desculpe, vou melhorar, eu poderia ter feito melhor, vou tentar, fiz o que pude, poderia e tal, sem também se supliciar, de maneira gostosa, de maneira sábia, de maneira leve, de maneira prazerosa, de maneira angélica, de maneira divina. A nossa existência pode ser leve, esperançosa. E se nós refletirmos profundamente, abstrairmos-nos das exterioridades, da materialidade, dos rótulos negativos, dos processamentos desorganizados, do esquecimento do bem, da retroalimentação do mal, os puros verão a Deus. Nós perceberemos Deus em nós, Deus no outro, e nós aí sim ouviremos a voz de Deus, não voz articulada, mas a vibração, a energia, a comunicação divina, a conexão, estaremos conectados. Quando Jesus diz, quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos de ver não tem que ser os nossos órgãos materiais, e ouvidos de ouvir não tem que ser esses nossos aparatos aqui, tá? O Espírito vê, o Espírito ouve, o Espírito vibra, o Espírito recebe. Quem me tocou? E eu sinto que saiu de mim uma virtude, ouvir e falar, tá? Bem, então, autoconhecimento só nos trará virtude, paz, alegria, amor. E todos os outros agradecem porque nós somos muito ricos das dádivas divinas, tá? Reflexão, sugestão, passamos a palavra para o nosso amigo Demóstenes, tá? Fique à vontade, Demóstenes. Mais uma vez, obrigado, Gladstone. Mas vamos aí. Alguém contribuiu, porque nós vemos o cisco no olho do nosso irmão, não vemos a trave no nosso olho. Que nós somos complacentes conosco e rígidos com os outros. Paulo sugere o contrário, rigidez conosco, complacência para com os outros. É porque nós vamos nos martirizar, nos supliciar? Não. Porque nós vamos estabelecer o remédio mais forte, onde a doença é mais grave, e mais leve, onde a doença é mais tranquila. Isso. Mais alguém? Franklin, quer falar uma coisa, Franklin? Gladys, enquanto você falava isso aí, nós estávamos, assim, fazendo uma pequena avaliação aqui. Com esse autoconhecimento que você cita, a gente descobre que que Deus é o nosso Pai. E a gente analisando tudo, a gente descobre o quê? Que nós somos herdeiros do universo. Olha a responsabilidade que nós temos. Sim. Como filho de Deus, nós somos o quê? Herdeiros. E outra, no ato da criação na Gênesis foi dito lá, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e destinou a ele, né, ordenar, organizar, governar tudo que se move sobre o céu e a terra. Olha a nossa incumbência, olha o nosso destino, que maravilha, co-criadores, participantes, governantes de tudo. E o desafio de governarmos a nós mesmos é imenso. Com certeza. Pode voltar às câmeras, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Deixa o pessoal quietinho, né? Tá bom o pessoal dormindo, não acorda o pessoal, não? Ô, Gladys, boa noite.
Eu acredito, assim, diante até do que o Franklin comentou aí, né? Nós realmente somos co-criadores aí, filhos do Pai, semelhança. Eu acredito que uma das nossas maiores dificuldades nesses processos aí de evolução, os conflitos que a gente tem, a forma que a gente trata o semelhante, é justamente por não conseguirmos vermos com essa centelha divina, com essa capacidade de ser co-criadores. E nesse contexto, a gente acaba co-criando coisas, né, indesejáveis, errôneas, talvez o contexto não seria pecaminosas, mas assim, pesadas, porque nós criamos para nós, que não temos a devida consciência como co-criadores, e estendemos isso ao semelhante. Né? E aí acredito que é aí que nasce todo o conflito social, mundial, que a gente vive há tanto tempo, né? A começar da célula máter, que é a família, onde tudo se inicia. E olha só, Kátia, uma expressão social que nós usamos sem nem percebermos a profundidade dela. Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa saiu de si naquela hora. Isso mesmo. Olha só, que surto. Né? Mas tudo bem, legal. Valeu, tá, Kátia? Obrigado, viu? Nada. Demonstra, foi a mentalização final, agradecimento a todos. Senão a minha internet vai cair. Minha internet vai cair. Seu microfone está desligado, Demonstra. Nós temos algum tempo, temos 5 minutos, 4 minutos. No meu faltam 3 minutos, 2 minutos e 57 segundos para ser mais preciso. O tempo voa. Tá certo. Ele está em sintonia com o pai, a realização dele é bem mais rápida do que a nossa, João. Vai nessa, Franklin, eu digo ao pessoal que eu sou feliz por hábito. Ao pessoal, mas como você consegue isso? Vocês não sabem de onde que eu vim? Qualquer lugar para mim está ótimo, eu estou no lucro. Né? Tá certo. Então, a gente agradece a todos pela presença mais uma vez, viu? Obrigado mais uma vez, Gladstone. Então, para encerrar, vamos fazer uma oração, né? Nós que agradecemos. Quem se candidata? Eu posso fazer. Ótimo, Sandra, obrigado. Senhor Jesus, estamos gratos. Gratos pelo conhecimento, gratos pelo sentimento que nos leva à sabedoria. E que esse eterno alimento possa nos fazer mais fortes, mais confiantes, mais fraternos. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Pessoal, foi publicado hoje, né, pelo João Carlos Moncharay, a palestra semana passada, né, e ele tem publicado para a gente a última palestra, tá bom? A gente vai divulgar, tá? E as pessoas que se interessarem em participar conosco, às vezes eu não consigo chamá-los pelo WhatsApp, faça o link desse grupo que a gente aceita, né? Vamos passar o telefone, porque às vezes eu esqueço de passar o telefone de todo mundo, né? Estou vendo umas carinhas novas aqui, da Bruna, né? Então, quem é interessado, só passar o número que eu sincronizo com o nosso grupo aqui, tá bom? Uma boa semana a todos. Abraço aos amigos, tá? Grato por tudo, pela acolhida da família Consolador. Boa noite, amigos. Até mais. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos, tá? Boa noite.